Olá, meus irmãos. Estamos aqui com mais uma aula do nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos aqui no segundo módulo, na Introdução ao Espiritismo, roteiro 1, o contexto histórico do século XIX na Europa, segunda parte. Essa é a aula de número 29. Então, vocês que acompanham aí o nosso estudo, não é? Se vocês puderem se inscrever no nosso canal, divulgar, para que mais pessoas possam acompanhar e estudar também o Espiritismo, né? Aqueles que se interessam, lógico. E quiserem receber as notificações, né, todas as vezes que nós publicarmos uma aula, é só ativar o sininho lá no YouTube, né? E dê uma curtida lá, uma comentada, para que o nosso canal fique relevante, né, perante o YouTube e a gente possa permanecer com esse estudo. Então, nós vimos na aula passada, né, a importância do século XIX, né, o século XVIII, né, que é tido como o século das luzes, e do século XIX, né, principalmente, né, com o aspecto da Revolução Francesa, que a gente vai falar dela daqui a pouco aqui, e da importância, né, que essa revolução, da repercussão dessa revolução perante o mundo, né? Muitas coisas mudaram a partir daí, não é? A civilização passou a vivenciar um outro momento depois dessa Revolução Francesa, que foi muito importante para a cultura de todo o nosso planeta, digamos assim. Então, a independência americana, a gente viu na última aula, né, que os Estados Unidos se tornou independente, né, proclamou a sua independência e, e elaborou a sua Constituição. Então, a independência americana repercutiu intensamente na França, acendendo o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. Em consequência, desencadeou-se um poderoso movimento revolucionário em 1789, a Revolução Francesa, considerada o marco que separa a Idade Moderna da atual, que é a Idade Contemporânea. Então, os franceses já vinham, né, insatisfeitos com, com os fatos que ocorriam lá naquela época e com a independência americana, né, que provocou assim um efeito, digamos assim, um entusiasmo, atiçou, não é, o entusiasmo dos franceses e aí foi declarada a Revolução Francesa em 1789. Os Estados Unidos declaram sua independência em 1786, né, se não me falha a memória. Então, os sucessivos progressos culturais em todos os campos do saber humano, desencadeados pela Revolução Francesa, foram tão marcantes que o século XIX entrou para a história como sendo o século da razão, assim como o século XVIII é denominado de o século das luzes. Então, veja, talvez algumas pessoas que estejam participando do estudo, elas perguntam, mas por que a gente está estudando isso? Olha, porque a gente está tentando mostrar aqui o planejamento, como as coisas funcionam do mundo, vindo do mundo espiritual para cá. Como Jesus, não é, que lidera o processo evolutivo do nosso planeta, não é, e consequentemente cuida, não é, de todos nós que somos seus irmãos menores, digamos assim, né, seus irmãos pequenos, e a gente vê que o espiritismo ele vai surgir exatamente nessa época, é por isso que a gente está falando desses fatos que aconteceram no século XIX, e qual é a explicação para o espiritismo surgir exatamente naquela época? Porque algumas pessoas às vezes perguntam, né, nas salas de estudos dos centros espíritas, mas por que é que o espiritismo surgiu naquela época? Por que não surgiu um tempo anterior ou no tempo depois? Então a gente vê que tudo na Terra nasce e cresce, desenvolve e se transforma. Eu não digo morre porque não existe morte, não é? Na verdade, existe transformação de matéria. O espírito, a essência permanece infinita, ela não tem fim, né? Então, o espiritismo como essência, ele começa a ser implantado, não é, digamos assim, no momento onde as pessoas estavam buscando o conhecimento, né? A gente viu aqui no século XVIII, o século das luzes, de vários pensadores, né, filósofos, enciclopedistas, que lançavam ideias, não é, que escreviam, que mostravam a necessidade das pessoas adquirirem o conhecimento, de mudarem, de transformarem, de modificarem as coisas para melhor. E esse preparo ele vai surgir exatamente no século XIX,
não é? Essa preparação ela antecede os movimentos do século XIX, que é onde efetivamente as mudanças ocorrem. Então, a gente vê como esse século, não é, o século XVIII e o século XIX, eles são importantes. O século XVIII, a filosofia, não é, o pensamento, não é, a ciência. O século XIX, com a efetividade, com a ação do que se obteve, do que se adquiriu dos pensamentos, dos pensadores, não é, das ideias plantadas no século XVIII. Então, veja que há todo um encadeamento. Então, no contexto da história da civilização ocidental europeia, o século XIX tem como os historiadores o delimitam, ou seja, o período compreendido entre o fim das guerras napoleônicas e o início do primeiro conflito mundial. É um dos séculos mais complexos, marcado por um período de profundas transformações político-sociais e econômicas, as quais tiveram o poder de influenciar gerações posteriores. Então, o mundo, culturalmente falando, ele se modifica porque a revolução não foi só uma luta por direitos de classes, não é que ocorreu na França, como a gente vai ver daqui a pouco. Ela também desencadeou, não é, um movimento cultural, artístico, mais cultura foi lançada para as civilizações, para as pessoas, não é? As mudanças nas leis da economia, da política, a criação das classes, enfim, foi uma coisa que parece que a gente olha assim, a gente vê como uma coisa estruturada, né, de uma forma que ela vai seguindo esse encadeamento, né, para que haja todo o processo. Se a gente for acompanhar a história da humanidade, né, desde o que se tem noção do aparecimento do homem aqui na Terra, a gente vê como a coisa vai se encadeando, né, de uma forma onde as ações de hoje elas são o elo é, da corrente, digamos assim, não é, dessa corrente infinita. As ações que nós empreendemos hoje, que a civilização de hoje está empreendendo, elas formam a base do futuro das civilizações vindouras, não é? Se a gente for falar no aspecto da individualidade, nós seremos amanhã e colheremos amanhã o que estamos plantando hoje. Então, veja que a vida tem um encadeamento. Né? A coisa não é solta, não é desordenada, como, a grosso modo, quando a gente não para refletir, para estudar, para conhecer a história do nosso mundo, né? Da nossa civilização, a história do desenvolvimento dos espíritos que estão se desenvolvendo aqui no nosso planeta, como tem um encadeamento, como a coisa é muito bem planejada e que tudo ocorra dentro do período certo. Né? As coisas não podem acontecer de supetão. As coisas são bem pensadas, bem trabalhadas para acontecer naquele exato momento. E algumas pessoas podem até já me perguntaram, mas por que é que Jesus, né, que lidera todo esse nosso planeta, né, junto com uma égide de espíritos luminosos, né, que são responsáveis na atuação do progresso do nosso planeta, por que a coisa não é mais, digamos assim, mais efetiva? Ela não é uma coisa efetiva que eu estou falando no sentido de ser imediata. Na verdade, a palavra é imediata, porque tudo precisa acompanhar o processo de maturação evolutiva do ser humano. Né? Não se pode trazer informações nem ações, não é, que não sejam compreendido, que não sejam compreendidas pela o processo evolutivo do ser humano. É preciso acompanhar. É por isso que Jesus, ele espera, depois de Moisés, quase 2000 anos, não é? Porque ele vinha se preparando também, mas esperando que a civilização atingisse um ponto que pudesse entender, pelo menos o básico da mensagem dele. Depois dele, ele espera quase 2000 anos depois para enviar o Consolador, né? Que é o caso do Espiritismo que a gente está estudando aqui, e, com certeza, daqui a mais 1000, 2000 anos, outras ações serão empreendidas por Jesus para que, daqui a 2000 anos, o nosso mundo, se hoje está desenvolvido, imagine daqui a 2000 anos, né? Então, as coisas têm que funcionar tudo dentro do seu tempo. E um outro detalhe que a gente esquece é que, para nós, 1000 anos é muito tempo, muito tempo mesmo. Mas, para um espírito como Jesus, 1000 anos é uma coisa diferente. A forma de percepção de tempo de Jesus, de um espírito como Jesus, é totalmente diversa, totalmente diferente para nós, não é? Porque nós estamos presos ao tempo.
Jesus já está acima do teto. Então, é até difícil de a gente explicar isso. Então, é por isso que as coisas, para a gente é demorada, mas para Jesus está vindo na época certa. Então, continuando. No apagar das luzes do século XVIII, a França, uma monarquia governada por Luís XVI, é ainda um país agrário, com industrialização incipiente. A sociedade francesa está constituída de três grupos sociais básicos: o clero, a nobreza e a burguesia. Não é? Então, respectivamente, o clero seria o primeiro estado, a nobreza o segundo e a burguesia o terceiro. Aí veja só que a gente está falando da Revolução Francesa, a gente está falando, né, desses movimentos, né, do século XVIII, XIX, principalmente na Europa, porque a gente sabe que a Europa é mais antiga, é um continente mais antigo, e que o desenvolvimento, né, a civilização, o progresso da Europa é bem superior ao do nosso continente. Então, é por isso que até hoje os países da Europa são mais desenvolvidos do que os nossos aqui, por exemplo, da América do Sul, né, porque eles têm uma história mais antiga, né, eles começaram antes, né, o progresso evolutivo intelectual ele começa exatamente ali, né, de certa forma, e que se transmite para o mundo todo. Então, veja, nessa época, e sim, e o outro motivo que nós estamos falando da França é porque é exatamente na França que vai surgir a figura de Allan Kardec, né? O Hippolyte Léon Denis Rivail, como a gente já viu, e é ali que vai se começar a codificação, né, digamos assim, o nascimento material, vamos dizer assim, do Espiritismo, que começa através de Allan Kardec, e é exatamente na França. Veja que Jesus poderia ter estabelecido que o espiritismo desse início em qualquer continente, em qualquer país, em qualquer região, mas não. Veja que a coisa interessada é exatamente ali, né, na França, que estava atravessando esses momentos aí após a Revolução Francesa, que a própria França, não só o mundo, mas a França principalmente, né, onde a origem, o epicentro da mudança, vamos dizer assim, veja que Jesus ele estabelece, não é por acaso, que o espiritismo começa exatamente na França, na Europa, não é, de uma forma geral, e Allan Kardec, um espírito que reencarnou ali com essa tarefa de codificar e trazer a codificação do Consolador Prometido. Então veja que nada acontece por acaso, não existe coincidências nisso daí, tá certo? É tudo muito bem planejado. Eu repito, Allan Kardec poderia receber essa tarefa, ele morando em qualquer outro país, mas a receptividade, a compreensão, né, não seria a mesma, porque as pessoas não tinham o desenvolvimento intelectual, principalmente, que já existia ali na Europa e especificamente na França. O clero era o primeiro estado e representava 2% da população total e era isento de impostos. Então, a população lá da França, se não me falha a memória, tá? Me perdoe se eu estiver errado, era em torno de 23 milhões de pessoas, uma coisa desse tipo. Então, 2% dessa população é que representava o primeiro estado, o clero. Tá? Então, eles eram isentos de impostos. Veja só como a desigualdade, a injustiça já começa, né? Aí, veja só, o clero ele se dividia, ele se subdividia em alto clero, de origem nobre, que possuía grandes rendimentos originários das rendas eclesiásticas, né? O baixo clero, que era de origem plebeia, reduzida à própria subsistência. Então, dentro do primeiro estado, já tinha essas subdivisões, ou seja, tinha uns que tinham mais, outros que tinham menos, e era o primeiro estado, tá? Então, com isso, a gente vê, a gente vai falar das outras subdivisões e dos outros dois estados nas próximas aulas, para a gente não deixar a aula muito comprida. Então, a gente vê que a França, por estar ainda, né, vivenciando, sendo um país exclusivamente agrário, as pessoas precisavam de desenvolvimento. Né? E da forma como as classes sociais elas colocavam, elas se mantinham, era impossível que houvesse um crescimento, porque a gente vai ver nas aulas futuras que 2% da população dominava, não é, todo o poder. É por isso que lá na frente, né, a gente vai ver que após a Revolução Francesa, vai ser constituída a primeira Assembleia, né, onde se dividido, então, as classes. Porque na hora de chamar as pessoas para conversar, não é, aí se colocaram quem era do clero, quem tinha o poder, não é, que tinha o capital, realmente quem dominava, que era aqueles 2% das pessoas, vai centrar à direita,
né? O outro, que é do terceiro estado, ou da burguesia, digamos assim, senta do lado esquerdo, né? Então, nessa Assembleia, quem tinha dinheiro sentava à direita, quem não tinha sentava à esquerda, quem era, nem era quem tinha posses e não era enquadrado dentro do clero, nem dentro da burguesia, da pobreza, era colocado no centro. Então, veja que até hoje a gente tem, né, dentro da nossa política, o movimento da direita, o movimento da esquerda, o movimento do centro, é daí que surge essas divisões, né? Então, a gente vai ver isso lá na frente, nas próximas aulas. Então, um grande abraço para todos e nos veremos nos próximos vídeos.